Últimas notícias, você está vendo um vídeo de um dos últimos vencedores do Oscar, Gene Hackman, um conhecido recluso nos últimos tempos. Anos. Agora com novos detalhes sobre a investigação sobre a morte do ator Gene Hackman, incluindo vídeos recém-lançados. Quanto às imagens internas Hackmans, os herdeiros querem impedir essa liberação, citando a privacidade. Dentro do escritório de Gene Hackman, túnel secreto, o ar está frio o suficiente para... Veja sua respiração. Paredes de pedra suam. O silêncio é total, sem vento, sem som. Acima, nada além do gotejar da água. Em algum lugar mais profundo na escuridão federal, os investigadores já tinham encontrado 2 corpos na mansão acima. Eles catalogou uma biblioteca saqueada, uma biblioteca aberta, seguro móveis arrastados pelo chão. Eles pensaram que o pior já havia passado. Então alguém encontrou a passagem secreta atrás do muro e tudo mudou. Ninguém naquela propriedade, nem mesmo os funcionários, não os vizinhos nem a polícia, tinham alguma ideia de que esse túnel existia. É o fato que reformula tudo. Outro. Gene Hackman, um dos mais atores famosos em Hollywood, haviam construído. Toda a sua vida girou em torno de manter isso. Segredo enterrado. Ele quase conseguiu. O quê? Investigadores encontraram no fundo de... Aqueles degraus de pedra nunca foram feitos para a superfície. E o que ela revela sobre quem Gene Hackman realmente era, essa parte é apenas o começo. A brecha, fevereiro 26 de 2025, 11 horas da manhã, Um comboio de veículos federais parou ao lado de portões de aço reforçado escondidos nas profundezas, a floresta nos arredores de Santa Fé, Novo México. Atrás daqueles portões estava um imóvel avaliado em $4 milhões. Complexo. A propriedade privada de Gene Hackman, vencedor do Oscar de 95 anos. Ator e sua esposa Betsy Arakawa, 65. Ninguém tinha visto ou ouvido falar de nenhum dos dois. Eles entraram em contato em poucos dias. Nenhuma ligação foi atendida. Nenhum funcionário compareceu para trabalhar completo. Silêncio de uma propriedade que, em circunstâncias normais, tudo funcionava como um pequeno instalação militar. Eis o que ninguém percebeu a princípio. Foi o faz-tudo que deu o alarme, não. Família, não amigo. Faz-tudo que disse aos policiais que acreditava que o casal tinha. Morreu lá dentro. Os portões tiveram que ser arrombados. Os cadeados foram cortados e isso por si só já dizia tudo. Agentes, algo estava profundamente errado. Não era uma propriedade onde deixei uma porta aberta sem querer. Tudo nesse composto era projetado para permanecer selado, a menos que alguém, do lado de dentro, optou por abri-lo. Quando os policiais entraram, eles esperavam. Algo trágico, mas rotineiro. Não vejo nenhum sinal de trauma por objeto contundente. É estranho que ambos... Pode ficar tranquilo, mano. Um casal de idosos, isolados, partindo silenciosamente em seu fim. Dias. O que eles encontraram foi qualquer coisa, mas rotina. Gene Hackman e Betsy Arakawa foram encontrados mortos dentro da mansão ao lado de seu cachorro. Autoridades. Mais tarde foi confirmado que Betsy havia morrido aproximadamente 1 hora antes. 1 semana antes de Gene. Sua causa de morte, uma infecção viral grave. Seu coração. Fracasso com fatores contribuintes. Causas naturais. Caso encerrado oficialmente. Mas a cena não correspondia ao que... Papelada. Pare e pense no que isso significa. O xerife de Santa Fé. O departamento informou o público desde o primeiro dia. Não havia indícios de crime. Linguagem padrão destinada a apresentar a história para a cama. Mas nessa mesma declaração, eles admitiram que a cena era suspeita. O suficiente para exigir uma investigação forense completa. De toda a propriedade, sem crime, mas suspeito o suficiente para ser trazido à justiça. Equipes federais com imagens térmicas e especialistas forenses. Aqueles 2, as declarações não vivem no mesmo mundo. E o cronograma levanta questões que ninguém respondeu. Betsy morreu 1 semana inteira. Antes de Gene, 7 dias. Isso significa Hackman. Um homem de 95 anos estava vivo naquele casa com o corpo de sua esposa por até uma semana sozinha. Nenhum pedido de ajuda nenhum. Tentar contatar alguém. Betsy Hackman estava procurando por isso antes de morrer e a visão em primeira pessoa dos policiais como encontraram o casal morto em casa. O quê? Mantém um homem em silêncio por 7 dias em uma casa, com um ente querido falecido. Medo de ver ou o conhecimento de que pedir ajuda, isso significaria deixar estranhos entrarem e estranhos descobririam o que era, por baixo.
antes que esta história vá adiante. Além disso, mesmo que seja apenas metade do que os investigadores encontraram debaixo desta propriedade. Se isso se confirmar, torna-se uma das descobertas mais perturbadoras, ligado à morte de uma celebridade nos tempos modernos. História americana. Se você ainda não é assinante, agora é a hora, porque o que vem a seguir só tende a piorar. A fortaleza acima. Para entender o que o FBI entrou no subterrâneo, é preciso entender o que havia acima disso. A propriedade de Gene Hackman não era uma casa. Era uma instalação. Floresta densa em todos os lados, imponentes muros de pedra cercavam. No perímetro, sensores de movimento em todos os lugares. Ponto de acesso. Câmeras térmicas. 24 horas. Vigilância rivalizando com a do governo. Locais. A equipe foi escolhida a dedo, verificados e vinculados por acordos legais, tão apertados que nenhum deles jamais falou publicamente sobre o que aconteceu dentro daqueles paredes. Pense nisso por um segundo. Décadas de funcionários jardineiros, governantas, trabalhadores de manutenção e nenhum único vazamento. Na era das redes sociais, mídia, esse tipo de silêncio não acontece por acidente, é imposto. Pedidos de licença de construção para a propriedade retornou com informações confidenciais ocultadas. Propriedade. Os registros apresentavam lacunas que nenhum funcionário conseguia explicar. Um pesquisador de Santa Fé, a Sociedade Histórica, passou meses a fio registros de terras na propriedade e então simplesmente parou. Parou de atender minhas ligações. Nunca publicada, ninguém sabe o que ela encontrou ou quem lhe disse para parar de procurar. Eis o que ninguém esperava quando eles finalmente ultrapassaram aqueles portões. O interior era impressionante. Corredores, repleto de obras-primas originais, móveis que datam de séculos atrás, lustres que supostamente ficavam pendurados em palácios antigos, jardins repletos de espécimes botânicos tão raros que existem em menos de uma dúzia de lugares na Terra. A doutora Helena Vasquez é arquiteta, historiador da Universidade de Nova México, que mais tarde prestou consultoria sobre avaliação de propriedade. Quando ela analisou a planta da propriedade, foi silêncio. Então documentei propriedades por todo o sudoeste. Este era projetado como um museu construído dentro de um complexo militar. A beleza era real, mas o mesmo aconteceu com as contramedidas. A combinação não ocorre a menos que alguém está protegendo algo específica. Ela estava certa, câmera corporal. Imagens divulgadas após rara decisão de um juiz. Decisão pública mostra deputados entrando. A mansão. O silêncio é imediato e pesado, mas que agentes inquietos. Não era o silêncio, eram as evidências. Que alguém estivera ocupado antes deles. Chegaram. Móveis arrastados. Pisos de madeira maciça. Livros retirados de prateleiras e reempilhadas incorretamente gavetas. Deixada entreaberta um cofre de quarto aberto e vazio. Alguém estava rasgando tudo. Esta casa procurando por algo ou escondendo-o. E então os agentes entraram. A biblioteca. A descida. Atrás de uma seção de parede na propriedade privada de Hackman. Biblioteca escondida tão precisamente você. 1000 pessoas poderiam ficar naquela sala. Vezes e nunca percebem agentes federais. Encontrei um mecanismo oculto. Não era uma estante de livros. Em uma dobradiça não, em uma trava atrás de uma pintura. Esta foi uma entrada planejada. Ponto que requer uma ativação específica. Sequência. Quem construiu isso queria que fosse assim. Ser invisível para qualquer um que não já sabia que estava lá. Atrás dele passagem estreita, degraus de pedra, mergulhando na escuridão total. Não, fonte de luz sem ventilação apenas. Pedra esculpida que desce em linha reta para dentro. A terra. Os agentes desceram. A temperatura caía a cada passo. Ardenso úmido metálico carregando, o gosto de ferrugem. A condensação aderiu até... Que isto é? As paredes. Os feixes de suas lanternas varreram, atravessou a pedra e pousou em algo. E é aqui que a coisa fica estranha. As paredes estavam cobertas de marcas deliberadas. Não eram grafites nem decoração, mas inscrições precisas esculpidas com ferramentas e intenção algumas lembrando notação alquímica, outras parecendo projetos técnicos de dispositivos que não deveriam ter existido na época em que esse túnel foi construído. Uma seção da parede apresentava o que parecia ser um esquema de uma máquina sem equivalente moderno. Engrenagens, câmaras e condutos dispostos em configurações que um técnico forense descreveu posteriormente como engenharia vinda do nada. A própria construção contava uma história.
perto da entrada da biblioteca, o trabalho em pedra era de meados do século XX com cortes precisos, material industrial e reforço de concreto armado. Mas quanto mais fundo os agentes penetravam, mais rústicas as paredes se tornavam. Juntas esculpidas à mão, reforços rudimentares, marcas de ferramentas como picaretas e cinzéis, não ferramentas elétricas. Marcus Devlin é um engenheiro civil que analisou fotografias vazadas do interior da passagem. Ele as estudou por um longo tempo e depois as arquivou. Isto não foi construído pelo proprietário, disse ele lentamente. A parte superior foi renovada, modernizada, reforçada, mas o núcleo deste túnel já existia. Hackman mudou-se para cá. Ele o herdou. Então chegaram à câmara. O que os aguardava? Um vasto espaço subterrâneo congelado no tempo. Caixas de madeira antigas empilhadas contra as paredes. Algumas haviam desmoronado com o tempo, espalhando seu conteúdo pelo chão de pedra. Documentos amarelados, objetos metálicos enferrujados, artefatos que não pertenciam a nenhuma época identificável. Um agente levantou a tampa de uma caixa empoeirada e encontrou fotografias frágeis com as bordas onduladas. Rostos que ninguém reconhecia vestidos com roupas de um século atrás. Algumas fotos mostravam reuniões clandestinas em salas sem janelas. Outras capturavam locais, edifícios, espaços subterrâneos que não correspondiam a nenhum lugar conhecido registrado. Em uma imagem, um grupo de homens estava em volta de uma mesa coberta de mapas, uma única lâmpada no teto projetando sombras duras em seus rostos. No verso da fotografia, alguém havia escrito uma data, 1937, e uma única palavra, em um idioma que ainda não foi identificado. Pastas encadernadas em couro estavam ao lado das fotografias. Datas codificadas, nomes ocultados, trechos descrevendo eventos deliberadamente apagados de registros oficiais. Algumas páginas haviam sido parcialmente queimadas. Alguém tentou destruí-las, mas desistiu. Outros documentos traziam emblemas ligados a organizações que haviam sido oficialmente extintas décadas atrás. O volume de material era impressionante. Os agentes estimaram que poderia levar anos para catalogar tudo o que havia naquela câmara. O chão não era apenas pedra empoeirada. Estava marcado com padrões circulares. Desenhos intrincados e meticulosos que, vistos de cima, lembravam mapas celestes. Cartas estelares esculpidas no chão por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Não eram aleatórios nem decorativos. Esses padrões correspondiam a alinhamentos astronômicos específicos, constelações, posições planetárias e órbitas traçadas com precisão, exigindo conhecimento matemático avançado. Quem os esculpiu não estava chutando. Estava mapeando algo, ou marcando para alguém que viesse depois e soubesse como decifrá-lo. Eis o que ninguém percebeu até a segunda equipe examinar o local. As ferramentas recuperadas das caixas eram igualmente estranhas. Gravuras que não correspondiam a nenhum fabricante ou período conhecido. Mecanismos internos tão precisos que exigiriam tecnologia de fabricação inexistente quando este túnel foi construído. Um dispositivo, um cilindro de metal do tamanho da palma da mão com anéis internos giratórios, parecia não ter emendas, nenhum método visível de montagem, como se tivesse sido fundido em uma única peça. Uma façanha que as técnicas metalúrgicas atuais ainda têm dificuldade em replicar nessa escala. O Dr. James Whitfield passou 19 anos como analista forense do FBI, processando provas sigilosas antes de se aposentar. Ao revisar os detalhes publicamente disponíveis deste caso, sua voz mudou, ficou mais baixa. Quando uma agência fica tão silenciosa tão rápido, significa uma de duas coisas, disse ele. Ou não encontraram nada e estão constrangidos, ou encontraram algo tão significativo que a discussão sobre a divulgação ultrapassou os limites da equipe de investigação. Já vi os dois casos. Não me parece que estejam constrangidos. O solo sob Santa Fé. O território ao redor da propriedade de Hackman não se resume a galerias de arte e pôres do sol no deserto. Los Alamos, berço da bomba atômica, fica logo ali perto. Os testes nucleares do Projeto Manhattan,
as pesquisas secretas sobre armas, tudo a uma curta distância de carro da porta da frente da casa de Hackman. Por décadas, os moradores locais falaram sobre bunkers subterrâneos escavados nas mesas, infraestrutura construída para abrigar as elites do governo caso a civilização entrasse em colapso. Pedidos de acesso à informação confirmaram que extensas construções subterrâneas ocorreram ali durante a Guerra Fria. Quão extensas ainda são informações confidenciais. Richard Payne é um consultor aposentado do Departamento de Energia que trabalhou em avaliações de instalações no norte do Novo México durante a década de 1990. Ele escolheu suas palavras com cuidado. Existem sistemas sob essas mesas construídos para durar mais que a superfície, disse ele. Alguns foram desativados, alguns foram selados. Alguns foram simplesmente esquecidos, desconectados de todos os registros oficiais. Eis o detalhe que muda tudo. O aço naquele túnel era de grau militar. O espaçamento dos rebites correspondia às técnicas de construção de instalações governamentais de alta segurança construídas na década de 1950. Uma adega não é construída como um cofre de banco. Um depósito não é selado por dentro, mas sim como um ramal esquecido de uma rede governamental secreta, o que muda completamente a escala do que estamos lidando. Para os vizinhos que perceberam. Os vizinhos sempre sentiram que algo estava errado. Margaret Calloway foi dona da propriedade vizinha por 22 anos. Ela ainda fala sobre os sons vibrações de baixa frequência às 2 ou 3 da manhã. Não eram de encanamento nem de aquecimento, algo industrial profundo. Dava para sentir nas costelas, disse ela. Ela comentou sobre isso com Hackman uma vez do outro lado da divisa da propriedade. Ele lhe lançou um olhar que ela ainda se lembra. Algumas coisas é melhor deixar no subsolo, disse ele. Ela deu risada na época. Ela não ri mais. Um geólogo aposentado chamado Frank Delcoa, que morava 2 propriedades a leste, confirmou as vibrações de forma independente. Ele instalou um sismógrafo portátil em um verão. As leituras não correspondiam a nenhum padrão natural rítmico-mecânico, algo funcionando lá embaixo em um cronograma. Ele registrou uma queixa de ruído no condado em 2019. Nunca houve acompanhamento. Outros se lembraram de caminhões sem identificação chegando depois do anoitecer e saindo antes do amanhecer com os rostos escondidos, sem notas fiscais, sem logotipos, sem deixar rastros. Os antigos funcionários que deixaram a propriedade simplesmente desapareceram. Telefones desligados, redes sociais apagadas. Uma governanta que trabalhou na propriedade no início dos anos 2000 disse a uma amiga antes de desaparecer que tinha visto coisas que não deveria ter visto. Ela nunca especificou o quê. Ela se foi em menos de um mês. E veja só, durante as reformas que expuseram a entrada do túnel, os operários encontraram um sistema de comunicação secundário embutido nas paredes da propriedade. Não era uma linha telefônica nem um cabo de internet. Era um sistema de circuito fechado, conectando a casa principal diretamente à câmara subterrânea. Uma fiação que antecede as telecomunicações modernas em décadas, mas funcional, mantida e operacional. Alguém manteve essa linha ativa por anos, comunicando-se com o que quer que estivesse lá embaixo em um canal que não podia ser monitorado ou interceptado. Em uma casa já equipada com sistemas de vigilância de última geração, esse sistema estava completamente fora do circuito, uma linha fantasma. Quem estava do outro lado? O homem que construiu o silêncio. Eis o que as pessoas esquecem sobre Gene Hackman, antes da fortaleza, antes do silêncio, antes de ele desaparecer completamente da vida pública. Ele era uma das presenças mais genuinamente calorosas do cinema americano. Não um caloroso calor de celebridade fingida, mas sim um calor que fazia estranhos se sentirem como se já o conhecessem. Seu barbeiro em Santa Fé contou a um repórter local que Hackman aparecia a cada poucas semanas, sentava-se na mesma cadeira e passava 1 hora conversando sobre os romances de Hemingway e o clima do Kansas, onde cresceu. Ele dava gorjeta dupla. Lembrava-se dos nomes dos filhos das pessoas, suas idades, seus times de beisebol infantil, se tinham sido aceitos na escola que queriam. Na feira local,
os vendedores o reconheciam à primeira vista. Ele comprava pimentas verdes a granel e brincava sobre seu espanhol terrível. Uma bibliotecária local se lembrou de como ele ficava depois dos eventos comunitários, genuinamente interessado em qualquer conversa em que tivesse se envolvido. Presente e curioso de uma forma que a maioria das pessoas com seu nível de fama não é. Este não era um homem feito para o isolamento. Pare e pense no que isso significa. As pessoas não se isolam de um mundo que amam a menos que algo as force a isso. A vigilância, os acordos legais, o silêncio. De todos que já trabalharam naquela propriedade, os muros, as câmeras, os portões lacrados, ele não construiu tudo aquilo por excentricidade. Construiu porque algo em seu interior exigia isso. De Operação França, a inimigo do Estado Hackman, passou a carreira interpretando homens presos em conspirações das quais não conseguiam escapar. Homens que sabiam demais. Homens que construíram muros porque a alternativa era pior. Talvez isso nunca tenha sido apenas atuação. A versão oficial é que ele morreu de insuficiência cardíaca aos 95 anos. Plausível, mas não explica por que um casal com acesso ao melhor atendimento médico do mundo se isolou completamente em seus últimos dias. Sem ligações médicas, sem contatos de emergência, sem funcionários no local. O sistema de alarme ainda estava ativo, mas as câmeras internas haviam sido desativadas manualmente. 2 pessoas sozinhas em uma fortaleza morrendo em silêncio enquanto algo selado, a 12 metros abaixo delas, prendia a respiração. Eis o detalhe que assombra todos que se envolveram com este caso. A entrada do túnel na biblioteca não estava selada quando os agentes a encontraram. O mecanismo havia sido ativado recentemente. Gene Hackman, um homem de mais de 90 anos, havia descido por aquela passagem fria e úmida pouco antes de morrer. Por quê? O que ele estava verificando do que ele tinha medo? E esta é a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Ele estava se escondendo de algo que sabia que finalmente o havia encontrado. A porta no fundo da parede oposta da câmara, além das caixas, dos arquivos espalhados e dos mapas estelares esculpidos no chão de pedra, foi iluminada pelas lanternas dos agentes. Uma porta de ferro embutida na rocha, sem maçaneta do lado de fora, sem dobradiças visíveis, apenas uma superfície de aço corroída com marcas de solda em todas as juntas, selada por dentro por alguém que nunca mais voltou. A fechadura não foi projetada para impedir a entrada de pessoas. Foi projetada para impedir que algo saísse. Eis o que ninguém percebeu até que fosse tarde demais para perguntar a Hackman sobre isso. O FBI não divulgou absolutamente nada publicamente sobre o que existe além daquela porta. Nenhum comentário oficial, nenhum vazamento, nenhuma reunião informativa. Numa era em que documentos confidenciais acabam nas redes sociais em questão de horas, esse nível de sigilo exige supressão ativa, e esse silêncio diz mais do que qualquer coletiva de imprensa jamais poderia. As equipes forenses do FBI ainda estão lá embaixo analisando cada artefato, cada documento, cada símbolo naquelas paredes. Rastreamento de DNA, decodificação criptográfica de inscrições deixadas por mãos mortas há gerações. Linguistas metalúrgicos, historiadores da engenharia pré-industrial, astrônomos interpretando os mapas estelares no chão da câmara. Meses se passaram desde a descoberta inicial. Em qualquer investigação normal, algo vaza descobertas preliminares, fontes anônimas, um briefing de bastidores que alguém não consegue resistir. Neste caso, nada. O sigilo em torno daquele túnel é mais rigoroso do que qualquer coisa relacionada às próprias mortes, o que significa que o que quer que esteja lá embaixo não é apenas historicamente significativo, mas também operacionalmente sensível. Alguém decidiu que o conteúdo daquela câmara ainda é perigoso o suficiente para exigir contenção total. Não em 1950, não durante a Guerra Fria, agora, hoje. Sob as mansões dos poderosos, sob as florestas, as montanhas e as cidades tranquilas que pensamos conhecer, existem portas que nunca deveriam ser abertas. Gene Hackman guardou uma dessas portas por décadas. Ele construiu toda a sua vida em torno dela. As paredes, as câmeras, o silêncio,
os acordos legais, a equipe que desaparecia, o isolamento total, uma existência planejada para garantir que ninguém jamais descobrisse o que estava embaixo. Ele carregou esse peso do auge de sua carreira até as últimas horas de sua vida e agora ele se foi. A última pessoa que conhecia cada corredor daquele túnel, cada caixa naquela câmara, cada marca naquelas paredes se foi. O que quer que estivesse atrás daquela barreira de ferro soldada 12 metros abaixo de sua biblioteca não lhe cabe mais proteger. A questão não é se o FBI sabe o que há lá embaixo. Eles sabem. A questão é o que poderia ser tão perigoso, tão fundamentalmente desestabilizador, tão ameaçador para tudo o que pensamos saber, que eles preferem não dizer absolutamente nada a revelar ao público o que encontraram atrás daquela porta. Hackman era o último guardião de algo enterrado muito antes de seu nascimento. Ou era seu último prisioneiro? Deixe sua teoria nos comentários. E se você quiser estar aqui quando a próxima parte desta história for divulgada, inscreva-se. Até a próxima.